Os produtores brasileiros de alho têm sofrido com o avanço da importação da China, que vende o alimento com preços mais baixos em relação aos custos por aqui. Então, quem chega para dar um panorama para a gente sobre esse assunto é o Rafael Corsino, que é presidente da ANAPA, Associação Nacional dos Produtores de Alho. Bom dia, Rafael. Seja bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Ingrid. É um prazer estar falando com vocês aqui para a gente esclarecer muitos pontos, né, que ainda os produtores têm, né, de falta de conhecimento, né, dessa nova modalidade que é o compromisso de preço. Então, é uma oportunidade para a gente estar informando os produtores sobre esse novo modelo de taxa antidâmping. É isso. Então, vamos começar do começo, Rafael. Primeiro, eu gostaria que você explicasse para a gente como é que está a produção de alho nacional, o que é produzido aqui no Brasil, atende todo o mercado. A gente vai falar de importação daqui a pouco, mas como é que está a produção aqui dentro? Ingrid, o Brasil, ele veio crescendo nesses últimos anos, nos últimos 10 anos, ele veio aumentando a sua participação no mercado nacional. É importante lembrar que na década de 80 ali, o Brasil abastecia 90% do mercado. E com a abertura do mercado com o governo Collor e depois com o Mercosul, o Brasil foi perdendo espaço. E nesses últimos anos, pelo menos nos últimos 10 anos, através da tecnologia de limpeza de vírus, o Brasil retomou o crescimento. Então, nós saímos de um abastecimento cerca de 20, 25% do mercado brasileiro, nesses últimos 8, 10 anos, para 60% do mercado brasileiro. Então, nós tivemos um aumento considerável na participação do abastecimento de alho no Brasil, e isso devido à tecnologia de produção de alho através do alho livre de vírus. Isso daí que deu uma sobrevida para o produtor nacional. Como é que são hoje os números, né? Hoje são mais de 40 mil propriedades produzindo alho no Brasil, 87% ligado a produtores familiares, mais de 300 mil trabalhadores. Como é que são essas práticas com relação ao meio ambiente, às condições do trabalhador nesse setor? Ô Ingrid, os produtores de alho, ao longo desses anos, vêm cada vez mais melhorando a sua produção e a sua produtividade. E vem trabalhando com bastante resiliência, né? Com bastante preocupação nesses pontos que você tocou. É muito importante. A nossa produção hoje, ela é bastante sustentável. Então, os produtores vêm investindo muito na saúde do consumidor que compra esse alho, né? Então, a gente preocupa muito com os tratos culturais lá no campo, com a aplicação dos defensivos somente registrado. Então, há uma preocupação muito grande do produtor com relação a quem consome. E também a preocupação com relação ao meio ambiente. É uma produção, boa parte dela com certificações, né? E essa proteção do nosso meio ambiente. E também com a questão da saúde e segurança do nosso trabalhador. Então, a cultura do alho os produtores vêm investindo muito, né, respeitando as legislações trabalhistas. E hoje nós ocupamos uma importante parcela do abastecimento do Brasil, né, que chega a quase 60%, graças a esse aumento na competitividade e também na melhoria dos produtores de uma maneira geral, tanto o agricultor familiar quanto o pequeno, o médio e o grande agricultor vem desenvolvendo. É uma satisfação muito grande, né, estar à frente da associação e a gente levar muito conhecimento a todas essas regiões, a todos esses locais que produzem alho no Brasil. Era isso que eu ia te perguntar. Hoje, no Brasil, quais áreas, quais regiões são referência ou que tem produção de alho aqui internamente? Nós temos o maior estado produtor de alho é Minas Gerais, né? Então nós temos Minas Gerais em primeiro lugar, depois Goiás e depois nós temos Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E são os principais, mas nós temos produções também, Ingrid. Nós temos no Paraná,
temos no Espírito Santo, temos na Bahia uma importante produção de agricultores familiares, temos no Piauí, então nós temos ao todo 10 estados produzindo alho no Brasil. Bom, mas também tem alho vindo de fora, como você mesmo disse, o Brasil produz cerca de 60% aí do alho que consome. Para 2025, a ANAPA espera cerca de 15,5 milhões de caixas importadas. É isso mesmo? De onde é que está vindo esse alho? Olha, esse número, infelizmente, é real. A última vez que nós importamos essa quantidade foi em 2020, né? Foi ali no começo da pandemia. No ano de 2020, nós importamos aproximadamente 15 milhões. E depois teve uma redução significativa e agora sinaliza uma importação muito grande, cerca de 15 milhões e meio. 7 milhões deve vir da China, né? E 8 milhões e pouco da Argentina. Então, nós temos uma dificuldade de competitividade com esses dois países. Em função do crescimento da importação do alho chinês esse ano, que se comparar com o ano de 2024, aumentou praticamente 3 milhões de caixas de alho. E isso colocou o setor com muita dificuldade, ou seja, retardou a venda do nosso alho aqui no Cerrado. Nós estamos com cerca de 50% a 55% da safra ainda para comercializar. E isso dificulta muito o produtor, porque ele tem os financiamentos, os custeios, tem as empresas que eles têm que pagar de defensivos, de adubos, tem a mão de obra do dia a dia. E o produtor não conseguindo vender, dificulta para ele para honrar com seus compromissos. Isso tudo em função de uma importação de alho desnecessária, em pleno pico de produção do alho nacional, fazendo com que o produtor brasileiro não consiga vender sua safra. E o alho que está chegando, vindo da China e já veio da Argentina, está chegando num preço muito baixo, dificultando demais nós, produtores, a sobreviver. Quer dizer, então precisa sim vir um pouco de alho, mas não na quantidade que está sendo importado. E esse alho que está chegando está saindo mais barato que o custo de produção do alho brasileiro, é isso? É aí uma competição que não dá para vencer, né, internamente. Essa importação, ela já existe já faz tempo, né? E a gente nunca foi contra, mas o problema é quando ela vem um volume muito grande, igual veio esse ano, e um custo abaixo do nosso custo de produção. Existe a taxa antidumping para corrigir isso, mas de qualquer forma, importadores brasileiros conseguem liminares para não pagar essa taxa antidumping. E cerca de 80% do alho que entrou nesse período não pagou essa taxa antidumping. E o custo desse alho chegou abaixo do custo de produção do produtor brasileiro. E isso dificultou demais a gente comercializar a nossa safra. Tanto é que estou te falando que nós temos 50% do alho para vender do Cerrado, que é de Minas e Goiás, e sendo que em épocas normais de competição a gente já teria vendido pelo menos 70%, cerca de 25%, 30% para vender ainda. Então, isso dificultou demais o produtor a vender a sua safra. Rafael, explica pra gente o que é essa taxa anti-dumping, o que ela significa, né? Tinha-se uma expectativa até início de outubro se ela seria renovada ou não, já que é desde a década de 90 que ela existe. Ela foi renovada, mas o que é essa taxa? E também, aproveitando, o que seria a relação de compromisso de preço? Porque tudo isso faz com que o alho nacional seja ou não competitivo com relação àquele que entra. Ótima pergunta, né? Uma oportunidade para a gente estar esclarecendo aqui para toda a cadeia de alho e as pessoas que estão nos assistindo. Bom, a taxa antidumping só existe porque a China pratica um dumping no mercado brasileiro. O dumping é uma prática desleal. Ele vende o seu alho mais barato que no mercado interno, vende aqui para no caso, o Brasil,
E esse objetivo é quebrar a produção do país que ele está concorrendo. E depois que ele quebra os produtores, ele pega e aumenta o preço e tem o total controle do preço daquele país. Então, o governo vem e coloca essa taxa antidumping para corrigir essa competição desleal que a China pratica em solos brasileiros. Você bem falou que a taxa existe bem desde 1994. Só que desde 1994, a China pratica dumping no mercado brasileiro. A cada 5 anos é feito um estudo na defesa comercial brasileira, aonde a área técnica levanta os dados da exportação do alho chinês, do governo chinês, dos produtores chineses, e também levanta os dados aqui da produção nacional. E com isso ela identifica se tem ou não a prática do dumping. E desde 94 existe a prática do dumping no mercado brasileiro. Então, o governo vem e coloca essa taxa para proteger, ou melhor, para não deixar uma competição desleal com os produtores nacionais, os produtores brasileiros. E nesse ano especificamente, o que mudou? Nós iniciamos a renovação do direito antidumping no ano passado e agora finalizou no dia 3 de outubro desse ano. E o que mudou com relação ao ano passado? Mudou que 4 exportadores chineses entraram pedindo um compromisso de preço. O que é o compromisso de preço? O exportador chinês chega para o governo e fala: eu vou vender o alho brasileiro ao preço de 16,9 dólares e vou pagar todos os impostos, tudo acordado, tudo direitinho na exportação do meu alho aqui da China. E o governo fiscaliza para ver se essas empresas exportadoras vão assumir o compromisso que eles assinaram com o governo brasileiro. Se eles venderem tudo dentro do compromisso, do acordo que foi feito, ok, esse alho chinês vai chegar a 25 dólares, mais ou menos, que é o nosso custo de produção. E para todos os outros exportadores que não participaram desse processo, vai ser colocado a taxa antidumping de 7,8 dólares por caixa de 10 quilos. Então, nessa modalidade de compromisso de preço, o importador brasileiro tem que pagar R$16,90 mais 35%, mais os custos com ICMS, com transporte. Então, esse alho chega a 25. Só que os outros importadores chineses que vão comprar sem o compromisso de preço, eles pagam somente o preço lá na China, que hoje é ao redor de 12 dólares. E teria que pagar a taxa de 7,8, só que eles não pagam. Entra na Justiça Federal e consegue essas liminares. Em conseguindo as liminares, esse alho vai chegar a 20 dólares, que fica 5 dólares abaixo do nosso custo. Aí não tem condições de competir com esse alho vindo da China nessa modalidade de taxação da tarifa antidumping. Rafael, é importante a gente enfatizar também que existem diferenças entre esses produtos, né? Entre o alho chinês, que é o que está chegando no mercado, e o alho nacional, tanto com relação à coloração, ao cheiro, ao aroma, né? A gente fala quando está fazendo o temperinho ali do arroz, do feijão, que fica aquele aroma gostoso pela casa. Tem diferença com relação a esses produtos? Ingrid, tem muita diferença. Antes de eu falar as diferenças, eu gostaria de comentar aos consumidores que é extremamente importante você saber que comprando esse alho brasileiro, que eu já explico, a qualidade superior com relação ao alho importado, você está ajudando a manter 250 mil trabalhadores aqui em solo brasileiro, que depende desse trabalho, que não tem instrução nenhuma para fazer outro trabalho, e também mais de 5 mil agricultores familiares, manter esses agricultores nas propriedades. Nós temos mais de 40 mil propriedades produzindo alho no Brasil. Então, é um relevante apoio social ao Brasil. Bom, sobre as diferenças, é importante relatar que o nosso alho, quando você tira aquelas cascas do alho, aquela branquinha, a casca também pode ser roxa, e você chega no dente do alho, você vai ver a cor do dente do alho roxinho ou arroxeado. Esse é alho brasileiro.
o supermercado tem que informar se é alho brasileiro ou se é alho importado. Isso é um dever dele. A legislação obriga que ele informe. Se caso ele não informar, você pergunta ao gerente. E se não tiver essa informação, em último caso, você descasca esse alho e você vai ver o dente roxinho. Se for castanho ou marrom, é alho importado, é alho chinês. E qual que é o diferencial? Nós temos 5 vezes mais alicina. A alicina é a substância que dá resistência ao nosso corpo. Nós temos 5 vezes mais com relação ao alho chinês. Então, o alho brasileiro ele é 5 vezes mais potente, né? E ele tem 5 vezes mais sabor, mais aroma. Ele combate câncer, combate colesterol e dá resistência e imunidade para o nosso corpo. Essa é a grande diferença entre o alho brasileiro e o alho chinês. E sempre quando você puder, compre esse alho. Além de você estar comprando um alho 5 vezes mais forte do que o alho chinês, você também está ajudando a manter a atividade aqui no Brasil. É isso, né, Rafael? Super importante a gente pensar, né, no produto nacional. A gente foi mostrando imagens aí, né? Às vezes a casca branca por fora, mas por dentro tem o roxinho. Inclusive o alho brasileiro é conhecido como alho sorriso, é isso? Porque os dentes dele ali são todos gordinhos, né? Certinhos, bonitinhos, é isso? Você sabe o que é o alho sorriso? É assim, quando você tira todas as peles deles, as cascas, vai chegar no dente. E quando aparece só os dentes do alho, não tem a casca, aí ele é chamado de sorriso. E é mais fácil de você identificar se é alho brasileiro ou se é alho importado. Então o segredo é esse, é comprar com o dente roxinho. É isso. Muitíssimo obrigada, viu, Rafael? A gente segue aqui acompanhando o mercado e voltamos a nos falar em breve. Tá bom, Ingrid. Um abraço. Muito obrigado. Obrigada.